Olá, a nós aqui de novo, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Muito bom poder chegar até a sua casa, até onde você se encontra, não sei aonde, mas nesse momento fazer uma parada estratégica, né? Nós estamos vivendo esse tempo favorável da palavra. A palavra de Deus que é poderosa, eficaz, um bálsamo para o nosso ânimo, para a nossa vida. Nada melhor do que nesse tempo de pandemia, valorizando a igreja doméstica, poder chegar até a sua vida, a sua casa, por meio da palavra, né? Tem sempre sido muito prazeroso estar aqui com você nessa hora. Eu te convido mais uma vez, pedindo licença para acessar a sua vida, a sua casa, a sua família, com a palavra de Deus desse próximo domingo, o último domingo desse mês de setembro, que nós aproximamos do Dia Nacional, do Dia da Bíblia, né? A Igreja Católica aqui no Brasil, já há mais de 50 anos, celebra o mês da Bíblia, o mês de setembro, porque no dia 30 de setembro a Igreja tem a memória de São Jerônimo, o santo que gastou muitos anos da sua vida para traduzir do grego para o latim, a chamada tradução Vulgata, né? E que hoje, depois do latim, foi traduzido para as outras línguas latinas e chegou até nós o português. Então, por isso, o Dia da Bíblia já se aproxima, nós estamos no último domingo desse mês de setembro. E eu te convido a ouvir a palavra desse próximo domingo, o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, né? Os capítulos 19, 20 e 21 desse evangelista Mateus, como já mencionamos, são textos exclusivos desse evangelista. As parábolas do reino. E hoje nós temos uma outra parábola, um outro fato bastante peculiar. Aquilo que nós muitas vezes já refletimos aqui, e você há de se lembrar, que tem também na cultura popular, de que muitas vezes nós precisamos mais observar as ações do que as palavras, né? Então eu gostaria de dar o título hoje para a nossa conversa de Nossas ações expressem o que proclamamos. Já viu também aquele ditado? Parece, mas não é, né? Na parábola de hoje, desses 2 filhos, qual é a relação que nós podemos perceber entre os que pensam, aliás, o que você pensa, o que você diz e o que você faz? Há uma correlação de forças aí. Há uma correlação de correspondência que nós chamamos de coerência entre o discurso e a prática. Vejam que o primeiro filho diz que não quer. Não está afim. Mas ele parou e pensou. E acabou indo, né? E realizou a tarefa que o pai lhe pediu. O segundo filho prontamente disse que ia, mas acabou não indo. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual dos 2 correspondeu ao chamado, né? Aquilo que o pai queria?
Evidentemente que foi o primeiro, mesmo que ele disse que não ia, mas acabou indo. Porque o que mais importa é a prática e não o discurso, e não a palavra. Nós estamos num mundo marcado por tantas palavras, por tantos discursos vazios, porque eles, na verdade, não correspondem a uma prática. Dentro e fora da igreja, não só na igreja católica, em muitas igrejas, em muitos espaços, né? As mídias, nos grandes universos, nos areópagos modernos, né? Nas grandes plataformas de comunicação que nós temos hoje, você já deve ter percebido como tem sido, né, arvorados as fake news e tanta coisa, tanta notícia que muitas vezes não corresponde ao fato real daquilo que acontece. A palavra de Deus hoje nos remete a observar muito atentamente isso, porque também tem um propósito nesse texto: alertar-nos, sobretudo, para acolher a boa nova do Senhor. Você tem ouvido, e eu também, todos nós, quantas pregações, quantas homilias, quantas celebrações, quantos cultos nós já participamos. Quantas vezes já lemos os textos sagrados, quantas vezes já tivemos a oportunidade, por meio das mídias, de ter acesso à palavra eficaz do Senhor. E o quanto esta palavra tem correspondido à nossa vida. Nesse tempo de pandemia, eu não sei se você já reparou, quantas lições a gente já pôde colher e entender que sem Deus nós não somos nada, amados. Não somos nada. Não adianta toda a riqueza, todos os bens, todas as coisas, tudo aquilo que a gente possuísse ou possua, não vai salvar a nossa vida, não vai adiantar de nada. Na última hora, o que vai valer a pena é a gente ter vivido bem. Não é o que a gente tem falado, o que a gente tem anunciado e pregado. Talvez sim, mas que esse falar corresponda a uma prática. Que aquilo que falamos é aquilo que executamos. Que aquilo que ensinamos aos outros é aquilo que nós praticamos e exercitamos. Aí sim, é essa coerência que falta para nós e muitas vezes nós perdemos a credibilidade, pai, mães e filhos, pastores, né, dirigentes, políticos. Perdemos a credibilidade diante das pessoas, por quê? Porque o nosso discurso é vazio, não corresponde, não há uma ética, não há um princípio norteador de verdade daquilo que nós falamos e daquilo que nós praticamos. O texto do Evangelho que acabamos de ouvir, que essa é uma parábola belíssima, ajuda a gente não apenas a perceber, né, essa novidade, mas ajuda a gente a resgatar as imagens proféticas que nós já tivemos ao longo de todos os textos, né? Principalmente de Ezequiel, né? Através dessa parábola dos 2 filhos, que nos ajuda a entender efetivamente e a valorizar mais a ação, mais o agir do que o falar. Cada um de nós, jovens ou velhos, crianças, adultos, já percebemos às vezes as nossas incoerências. As nossas ações muitas vezes não correspondem à nossa prática, à nossa palavra. Que a palavra e a ação sejam um conjunto, seja harmonioso, um conjunto indissociável, cujas partes não podem ser avaliadas separadamente. Que nós possamos cada dia mais caprichar nisso. Que nós possamos ser aqueles que escutam a palavra e vão se esforçando cada dia, já que estamos no mês da Bíblia, ou terminando esse mês da Bíblia e próximos ao dia da Bíblia, a palavra do Senhor seja eficaz para toda a nossa vida e vá, né, adubando, vai ajudando a gente a ser capaz de vivê-la cada dia. Aí sim, nós temos autoridade para anunciar aos outros. Do contrário, melhor calar, melhor silenciar. Não é isso? Para que nosso discurso não seja vazio, para que nosso testemunho seja crível e ajude a tantos a acreditarem e despertarem o seguimento do Senhor. Veja que o texto de hoje termina dizendo uma veemente e contundente frase que nós precisamos calar fundo no coração. A história que nós ouvimos na semana passada: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Imagine que nós, tendo feito todo o trabalho e no final sermos reprovados.
Imagine se nós, o tempo todos, anunciadores, pregadores, formadores, evangelizadores, e depois nós formos reprovados no juízo final, no final das contas, no acerto de contas. Você não quer, não vai cavar um buraco para você mesmo cair, né? Que nós possamos cada dia mais entender que aqueles que abraçaram a palavra, seja prostitutas, jovens, crianças, seja aqueles que na última hora se arrependeram porque a palavra fez efeito na sua vida, esses sim serão realmente bem-aventurados. E é isso que o Senhor nos quer. Abra as portas do seu coração e vamos valorizar cada dia muito mais a ação do que a palavra, ou que nossas palavras correspondam às nossas ações. Eu deixo contigo a bênção dessa mesma palavra eficaz que hoje nós queremos celebrar. Que o Deus Todo-Poderoso que vem por sua palavra edifique a sua vida e a sua casa, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e que o Senhor vos acompanhe com a sua palavra eficaz. Até a próxima semana. Muito obrigado. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.